Boa noite a todos. Meu nome é João Carlos Almeida e, dando continuidade a essa obra de Fílon de Alexandria, chamada Flaco, vamos falar agora da parte 2 da nossa leitura. A parte 2 começa a partir do item 17. Então, basta você dar uma assistida na primeira parte para você entender o que nós vamos comentar agora. Então, vamos lá. 17. A partir do momento em que o governante renuncia ao exercício do poder, é forçoso que os súditos, em seguida, se tornem insubmissos, sobretudo aqueles que, por natureza, se exaltam com ninharias e acontecimentos triviais. Neste aspecto, o povo egípcio detém o primeiro lugar, acostumado que está a atear graves sedições a partir da menor centelha. E aqui a gente vai vendo a construção que Fílon vai fazendo vamos dizer, do mundo que existia naquela época, em 38, no Egito. Como eram as pessoas, como eram os povos que habitavam ali. O governador era Flaco e ele alega que o povo egípcio tinha essas características. Vamos lá, 18. Tendo chegado a um dilema sem solução, Flaco agitava-se e, à medida que sua razão se deteriorava, alterou toda a sua conduta anterior. Ou seja, 5 anos antes, no reinado de Tibério, ele era um bom governador. E estamos agora no último ano dele. São 6 anos. E só que o imperador agora é Gaio, ou Calígula. Então, ele vai começar a mudar. E aqui, a começar pelos seus confidentes mais próximos. Olhava com desconfiança e afastava as pessoas que lhe queriam bem como seus melhores amigos, e reconciliou-se com aqueles que, desde o início, haviam sido seus inimigos declarados, tomando-os como conselheiros em tudo. Um grave erro. 19. Estes últimos, na verdade, cheios de ressentimento, fingiram uma reconciliação existente apenas em palavras. Na realidade, intimamente, guardavam-lhe um rancor inexorável e, como num teatro, estavam apenas a representar uma amizade sincera. Ganharam total controle sobre ele. Desta forma, o governador tornou-se o súdito e os súditos tornaram-se déspotas, propondo as mais desvantajosas medidas e fazendo-as aprovar de imediato. É um problema da política, né? O político ele tem sempre que estar atento. E parece que nesse último ano do governo de Flaco, ele deixou de estar atento ao que estava acontecendo ao redor dele. Vamos lá, 20. Com efeito, efetivaram todas as medidas que aconselhavam. Puseram Flaco em cena como uma máscara muda, que tem escrito por baixo o título de autoridade, unicamente para manter as aparências. Aqui a autora explica o que significa essa máscara muda, sabe? Essa máscara é um termo em grego que designa uma máscara reservada aos figurantes, desprovida de orifício para a boca. Ao empregar essa expressão, procurava-se transmitir a ideia de que Flaco se tornara ele próprio uma espécie de figurante, desprovido de toda a importância e autoridade. Isso que é importante a gente acrescentar esses pontos para explicar, porque esses termos eles não existem mais. O que é uma máscara muda? Então, uma máscara muda era uma máscara da época que não tinha espaço para a boca. Eram demagogos como Dionísio, escribas miseráveis como Lampon, uma personagem importante que vai ter um papel a desempenhar mais à frente. Chefes de quadrilhas como Isidoro, outra personagem importante. Metediços
inventores de perversidades, perturbadores da ordem pública. Desta forma, governava Flaco em títulos, mas quem governava eram os outros, na realidade. 21. Todos esses homens, de mútuo acordo, planejaram o mais terrível dos planos contra os judeus. E, encontrando-se com Flaco em privado, disseram-lhe. 22. Perderam-se as tuas esperanças no jovem Tibério Nero. Perdida está também a tua expectativa seguinte. Na realidade, ele está falando aqui da morte de Tibério. O teu amigo Macro e nada mais tem de favorável a esperar do imperador. É necessário encontrar-te o mais poderoso advogado que faça Gaio ficar a teu favor. Então, aqui falavam para ele, olha, o imperador morreu, o teu amigo, que era o general da guarda pretoriana Macro, também morreu e ascendeu ao trono Gaio, o Calígula. Então, procura uma forma de ficar a favor dele. Então, essas pessoas, na realidade, tentavam fazer com que convencer Flaco de que, agindo da forma que eles estavam mandando ele agir, ele conseguiria ser bem visto pelo imperador. Algo importante para os políticos. Mas é isso que vai levá-lo à ruína. Vamos lá. 23. Tal advogado é a cidade de Alexandria, que desde o início foi honrada por toda a família imperial, e em especial pelo nosso atual imperador. Ela intercederá por ti se em troca receber algum favor. Não lhe poderás oferecer melhor presente do que entregar-lhe os judeus, abandonando-os. E aí a gente vê, né, como era a política da época. Então, os egípcios de Alexandria se voltaram contra os judeus. É o que mostra essa pequena parte. 24. Face a isto, Flaco deveria ter repelido com indignação os seus interlocutores, como revolucionários e inimigos comuns, mas subscreveu as palavras que foram ditas. Inicialmente, dissimulava as suas más intenções. Não concedia uma audição justa e imparcial às partes envolvidas em litígio e inclinava-se mais para um dos lados, noutras questões não concedia igual liberdade de expressão. Porém, sempre que era abordado por um dos judeus, virava-lhe as costas, exibindo apenas para com estes um comportamento pouco afável. Mais tarde, viria demonstrar a sua hostilidade abertamente. Então, aqui mostra que ele, em tese, foi ludibriado por um dos lados. A política é o que está por trás de tudo isso aqui. 25. A sua loucura, que se devia mais à influência de outros do que propriamente à sua natureza, foi agravada por um outro acontecimento. O imperador Gaio, ou Calígula, concedeu como reino a Agripa, neto do rei Herodes, 1/3 da herança de seu avô, da qual até então beneficiaria o seu tio paterno, o tetrarca Filipe. Aí vocês vão ver uma coisa curiosa, pessoal, que você tem como era formado o império na época. Você tinha um imperador, tinha um governador de uma província importante, Alexandria, e o imperador concedeu a Agripa, esse neto do rei Herodes, uma parte do reino do seu avô, que inclusive era próximo ali à região governada por Flaco. E é essa situação que vai culminar com o fim de Flaco. Vamos lá, 26. Aí ele vai contar uma história, dentro dessa história, tá? Estando Agripa prestes a embarcar, Gaio aconselhou a não empreender a viagem de Brunzídio até a Síria,
visto que era uma travessia mais longa e fatigante, e a esperar pelos ventos etéreos para tornar a rota mais curta por Alexandria. Aqui a autora que pesquisou falou assim, olha, na realidade, Gaio pretendia ele diz aqui que Gaio aconselhou Agripa a ir até a Roma por Alexandria, em vez de ir pelo caminho que era o caminho normal. E aí é o que vai acontecer agora. Tá? Ele vai, em Alexandria, ele vai encontrar uma situação e o que ele encontrar lá, ele vai levar essa informação até Calígula. Então, mas não era o caminho normal dele. Vamos lá. Afirmou que aí as embarcações navegavam mais rapidamente, que os pilotos eram os mais experimentados e que, como os atletas que conduzem cavalos de corrida, asseguravam um caminho direto sem desvios. Agripa obedeceu em parte porque Gaio era seu soberano, em parte porque o conselho lhe pareceu útil. Na realidade, aí talvez a gente possa inferir, não é uma certeza, mas que Gaio não gostava de Flaco. E ele queria saber o que estava acontecendo pela Alexandria. Então, nada como pegar um enviado e dizer, olha, dá uma passada por lá, poxa, é um lugar bom. E aí ver o que essa pessoa traz de lá de informação. Nunca vamos saber se foi realmente essa a intenção de Calígula. Mas o que acontece é que ele tem uma inferência, ele interfere na viagem que Agripa faria normalmente. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que vai acontecer. 27. Chegando a Dicerquia, vou ver se é um lugar aqui. É uma cidade portuária, tá? E vendo no ancoradouro navios alexandrinos preparados para zarpar, embarcou com o seu séquito. Então, aqui está contando a viagem de Agripa até Roma, passando por Alexandria. Fez uma navegação propícia e desembarcou poucos dias depois, de forma discreta e em segredo, porque isso não sabemos, ordenando aos pilotos, visto que é ao entardecer que Faros surge, que recolhessem as velas e permanecessem ao largo em alto mar, sem se afastarem, até ser noite profunda, e que abordassem o porto de noite, para desembarcar quando todos estivessem a dormir e chegar à casa de seu anfitrião sem ninguém o ver. Ou seja, aqui ele deixa uma dúvida, né? Por que Agripa toma essa decisão? Será que ele já tinha ali uma orientação de Calígula para verificar as escondidas como Flaco estava governando Alexandria? Vamos lá. 28. Desembarcou com tanta descrição porque desejava, se fosse possível, partir da cidade incógnito. Aqui é uma justificativa. De fato, não tinha vindo para visitar Alexandria, uma vez que já havia antes estado ali, na época em que empreendera a navegação a Roma para se encontrar com Tibério. Procurava apenas servir-se de um atalho para regressar à sua região. Então, aqui é uma justificativa, tá? Então, na realidade, aqui está dizendo, olha, ele foi escondido para não ter recebido com aquelas honras que se esperava. Ele queria só passar por lá. Vamos lá, 29. Mas eles estavam a estourar de inveja. Na verdade, o egípcio é invejoso por natureza. E a gente vê que é Filon que acrescenta essa inferência, tá, a respeito do povo egípcio aqui. E consideravam os êxitos alheios como infortúnios para si próprios. Além disso, devido ao seu rancor ancestral e, de certa forma, inato contra os judeus, irritaram-se por um judeu ter sido nomeado rei,
como se cada um deles tivesse sido privado de um reino dos seus antepassados. Por outro lado, aqueles que rodeavam o pobre Flaco incitaram-no mais uma vez e provocaram-no de modo a que compartilhasse do mesmo sentimento de inveja. A permanência desse homem aqui será a tua ruína, diziam. Foi investido de honra e prestígio com maior dignidade do que tu. Atrai a atenção de todos quantos veem o exército de lanceiros de sua guarda pessoal a desfilar com as suas armas adornadas de prata e ouro. Ou seja, quando souberam que Agripa estava na cidade, aquilo que ele queria esconder não foi possível, até porque o séquito dele era grande, né? E aí começam essas situações que são contadas aqui. 31. Que necessidade tinha ele de vir a uma província governada por outro, podendo regressar aos seus domínios em segurança, fazendo uma navegação propícia? E mesmo que Gaio ou Calígula lhe tivesse permitido, mesmo que a tal o tivesse constrangido, ele deveria tê-lo instado para que o dispensasse de Cabi, de modo a evitar que o governador da província fosse ultrapassado em consideração e aviltado. Então era o povo instigando Flaco. Flaco, ao escutar essas palavras, exaltava-se ainda mais do que já estava e, embora em público representasse o papel de amigo e camarada de Agripa, por receio de quem o enviara, em privado manifestava claramente a inveja e o ódio que sentia e, pelas costas, humilhava-o, uma vez que não tinha coragem de o fazer abertamente. 33. Aquela multidão indolente e desocupada da cidade, turba que se ocupa da tagarelice sem fim e que emprega o tempo em calúnias e maledicências, permitiu que difamasse o soberano, ou por ter dado pessoalmente origem à difamação, ou porque a incitou e encorajou de forma deliberada por intermédio daqueles que costumavam assisti-lo em tais tarefas. 34. Aproveitando o pretexto, estes passavam os dias no ginásio, escarnecendo do rei e repetindo gracejos, sem dúvida que tomavam por mestres os autores de pantomimas e farsas, exibindo desta forma o seu talento para a baixeza. Eram lentos a aprender, o bem mais excepcionalmente perspicazes e hábeis a instruir em matérias contrárias. 35. Por que não se indignou ele? Porque não os mandou prender, nem os puniu pela sua difamação insolente. E aqui ele fala o seguinte, as pessoas, pelo menos perante ele, estavam a fazer gracejos contra o rei. Tá? E era uma obrigação do governador punir essas pessoas. Porque as pessoas estavam fazendo gracejos contra Agripa. Ainda que não se tratasse de um rei, Agripa continuaria a ser um membro da casa de César. Não deveria ser tratado com uma certa deferência e respeito. Tais fatos são, porém, prova evidente de que Flaco fora cúmplice dessas calúnias. Ele, que poderia tê-los chamado à razão, ou, em última análise, tê-los impedido, se nada fez para os deter, era evidente que foi ele próprio que permitiu e deu o seu consentimento a tais atos. Ou seja, as pessoas começaram a fazer gracejos contra Agripa, no momento que ele passava pela cidade. Então, a obrigação de Flaco era puni-los, e ele não os fez. E gerou essa ideia de que talvez ele fizesse parte daquilo. Problema político sério. Ou seja, está se criando o destino da personagem. Tudo isso aqui vai culminar no que vai acontecer com ele no final. Então, isso mostra que a política vamos dizer, é uma arte de eterna vigilância. Você tem que estar sempre atento. Ora, se em qualquer circunstância uma multidão indisciplinada toma um pretexto para praticar o mal,
já não desiste, passa de uma transgressão para outra, aperfeiçoando-se sempre com alguma nova iniquidade. 36. Existia um certo louco de nome Carabás, cuja loucura não era aquela de tipo violento ou feroz, perigosa, portanto, para os que dela sofrem e para quem os rodeia, mas do tipo moderado e mais inofensivo. Passava os dias e as noites nu nos caminhos, fizesse frio ou calor, e era motivo de distração para crianças e jovens ociosos. 37. Conduziram este infeliz ao ginásio e colocaram-no num sítio elevado para que ficasse à vista de todos. Alisaram uma folha de papiro e colocaram-na na sua cabeça à maneira de um diadema. Cobriram-lhe o resto do corpo com um tapete a servir de clamide e, como cetro, alguém lhe deu um pequeno pedaço de papiro da região, que encontrara lançado à estrada. Quando ele recebeu as insígnias reais e foi marcado de rei, como nas faças teatrais, uns rapazes, trazendo varas sobre os ombros à maneira de lanceiros, rodearam-no de ambos os lados a imitar uma escolta. Outros aproximaram-se em seguida, uns para saudar, outros clamando justiça, e alguns como que para consultá-lo sobre assuntos de Estado. Ou seja, isso aí é uma ofensa. É uma ofensa a um outro governador. Então, mostra que Flaco deveria tomar alguma atitude contra isso. E é um grande problema que ele está criando. Então, as pessoas fazem esse tipo de coisa e o governador teria que tomar uma atitude. Vamos lá, 39. Da multidão que o rodeava, ecoou em seguida um grito absurdo. Começaram a chamar-lhe Marim, que é um termo em aramaico, quando alguém se dirigia ao soberano. Tá? Então, é um termo que dizem ser o título dado ao soberano entre os sírios. Então, para ver, eles começaram a chamar o louco de soberano. Sabiam, na verdade, que Agripa era de origem síria e que reinava sobre uma grande parte do território da Síria. Então, vocês verem o problema que está se criando, né? Uma autoridade de um outro território do império está passando pela cidade e o povo hostiliza dessa maneira. Isso não vai acabar bem. 40. Ao escutar, ou melhor, ao ver tais coisas, Flaco deveria não só ter detido e colocado na prisão o louco, para não dar àqueles que escarneciam um pretexto para injuriar quem lhes era superior, mas também ter punido os que arquitetaram aquela farsa, porque esses tinham ousado insultar, por meio de palavras e ações, direta e indiretamente, um soberano e um amigo de César, distinguido pelo Senado romano com as insígnias de pretor. Mas ele não só não os puniu, como nem sequer achou apropriado impedi-los, dando assim impunidade e licença a quem era mal intencionado e agia com malevolência, fingindo não ver o que via, nem ouvir o que ouvia. Um problema se avolumando. 41. Apercebendo-se disto, a multidão, não um conjunto de cidadãos tranquilos e civilizados, mas aquela multidão acostumada a tudo encher de tumulto e confusão pelo hábito de se amiscuir na vida alheia, por apego a uma vida intolerável de se viver, por possuir uma natureza indolente e desocupada, causadora de distúrbio, ocorreu ao teatro de manhã cedo, tendo previamente comprado Flaco a troco de honras miseráveis, que este, na sua febre de glória, vendido, aceitou, não só em detrimento de sua segurança pessoal, mas da segurança coletiva. Ou seja, ele estava criando um problema. Gritaram, então, todos a uma só voz, exigindo que se erigissem estátuas nas sinagogas. Propunham uma violação da nossa lei totalmente inusitada, nunca antes levada a cabo.
Então, essa multidão era uma multidão vamos lembrar aqui, tá? Era uma multidão de egípcios que estão em guerra contra os judeus da região. E nada mais ofensivo do que tentar colocar estátuas de deuses dentro das sinagogas. Isso era um problema que vai causar lá na frente uma guerra. Vamos lá, 42. Conscientes disso, pois no que toca à iniquidade são extremamente argutos, utilizaram astutamente o nome de César como pretexto, nome ao qual não é lícito associar seja o que for de censurado. O que fez então o governador da região? Ele sabia que a cidade, tal como todo o Egito, tem dois grupos, de habitantes, nós próprios e eles, e sabia também que os judeus residentes em Alexandria e no resto do território, desde o desfiladeiro escarpado que nos separa da Líbia até as fronteiras da Etiópia, não são em número inferior a 1 milhão. Ou seja, havia um grupo muito grande ali, tanto de judeus quanto de egípcios. Sabia ainda que se tratava de um ataque dirigido contra todos nós, que nada de bom poderia advir de perturbar os nossos costumes ancestrais. E aqui dá a perceber que é Fílon que está falando, né? Quando ele coloca nós, ele se coloca como a impressão que eles têm é que ele se coloca dentro da história e se coloca como um judeu. Bem, vamos lá. Mas desprezando todas essas razões, ele permitiu que as estátuas fossem erigidas, embora pudesse, como governador, ter promulgado medidas preventivas ou tê-las aconselhados como amigos. Aqui a pesquisadora ela colocou que, na realidade, Gaio teve a ideia, teria vindo de Gaio a ideia, ou de Calígula, a ideia de colocar dentro das sinagogas uma estátua dele. A ideia era essa. E que, na realidade, era obrigação do governador tentar impedir que isso aí, protelar essa ordem, tá? Até que fosse explicado melhor ao imperador o que isso podia ocasionar. Então, a pesquisadora fala que, na realidade, Flaco foi envolvido numa confusão entre grupos antagônicos. E um deles acabou usando o imperador para tentar alcançar o seu objetivo e humilhar o outro. Vamos lá, 44. Ora, pelo contrário, compactuou com cada um dos delitos cometidos, recorrendo à sua suprema autoridade. Julgou por bem atiçar a revolta, acrescentando permanentemente novas iniquidades. E quase se poderia dizer que aquilo que estava ao seu alcance encheu o mundo inteiro de guerras civis. Era evidente que o rumor da destruição das sinagogas alastraria de imediato aos nomos do Egito. Vou ver o que é esses nomos do Egito. Nomo é o termo que designa os distritos do Egito, tá? Então, é como se fossem os bairros. E a partir daí, a partir de Alexandria, correria do Egito para Levante, para os povos orientais da faixa costeira e de Maréia, que fazem fronteira com a Líbia, em direção a Poente e aos povos ocidentais. Não pode uma só terra ser povoada por tão vasto povo, ou seja, uma revolta que começasse em Alexandria se alastraria por toda a região. Olha o problema que estava sendo criado aí. 46. É por este motivo que os judeus se repartem pela maior parte das regiões mais prósperas da Europa e da Ásia, por ilhas e continentes. Consideram como metrópole a cidade santa, onde se encontra o templo sagrado de Deus Altíssimo, mas consideram que a sua pátria é o território que cada um deles recebeu dos pais, dos avós, dos bisavós e de antepassados ainda mais remotos, para ir viver, o sítio em que nasceram e foram criados. Algumas destas regiões
chegaram como colonos exatamente na altura da sua fundação, para agrado dos seus fundadores. 47. Era de recear que, em seguida, gente por toda parte tomasse o exemplo de Alexandria e ultrajasse os seus concidadãos judeus, atentando contra as suas sinagogas e costumes ancestrais. Estes, embora por natureza inclinados à paz, não iriam ficar para sempre sem reagir, não só porque para todos os homens a luta pelas suas tradições ancestrais está acima dos riscos que ameaçam a vida, mas ainda porque este é o único povo de entre os que habitam debaixo do sol que, uma vez privado das suas sinagogas, fica ao mesmo tempo privado de mostrar piedade para com os seus benfeitores. Falta que eles considerariam digna do tormento de sofrerem milhares de mortes, porque sem os seus recintos sagrados não tem como testemunhar o seu reconhecimento. Poderiam então dizer a seus adversários, 49, não vos dais conta de que não estáis a acrescentar honra aos vossos soberanos, mas a privá-los dela. Não sabeis que para os judeus do mundo inteiro as sinagogas são evidentemente o centro de onde irradia sua piedade, para com a família imperial. Se elas forem destruídas, que outro lugar ou meio nos resta para lhe prestar homenagem? Aqui eu queria só fazer um esclarecimento, tá? É que talvez a tradutora tenha colocado o termo sinagoga, mas há uma dúvida aqui, porque antigamente, antes da destruição do templo, aqui é o ano 38. Segundo Flávio Josefo, a destruição do templo de Israel, onde está lá o Muro das Lamentações, ocorreu no ano de 70. Até esse tempo, nesse período todo, você vai ter os templos judaicos eram iguais àquele onde tem lá o Muro das Lamentações. As sinagogas eram uma espécie de escolas. Hoje a gente acabou invertendo essa ideia. A gente tem a ideia de que sinagoga é o templo. Talvez ela tenha traduzido dessa forma, mas eu queria só acrescentar isso, que na realidade essa sinagoga que ela fala aqui é o templo, na realidade, dos judeus da época. Mas que as sinagogas da época, elas existiam, mas elas eram escolas. A tradução ela coloca para a gente entender melhor, mas eu queria mostrar essa diferença para vocês. 50. Na verdade, se negligenciarmos os costumes pátrios que nos foram confiados merecidamente, recebemos os piores dos castigos, por não termos demonstrado um reconhecimento proporcional aos benefícios que recebemos. Mas se nos recusarmos porque as nossas leis, que Augusto com agrado ratificou, não o permitem, não vejo em que ofensa, pequena ou grande, estaremos a incorrer. A menos que se queira acusar-nos de infração involuntária da lei, pelo fato de não termos precavido contra a alteração dos nossos costumes, os quais, ainda que eventualmente causados por terceiros, frequentemente acabam por atingir os que não são por eles responsáveis. 51. Mas Flaco, ao calar o que devia ter dito e dizendo o que devia ter calado, cometeu desta forma uma falta para conosco. Que intenções teriam aqueles a quem ele procurava agradar? Desejavam, porventura, honrar o imperador? Haveria escassez de templos numa cidade cujos maiores e mais importantes espaços se encontram consagrados aos deuses para erigir as estátuas que quisessem? Bem, aí a gente termina essa segunda parte, né, e eu esclareço que aqui mostra mais uma vez a controvérsia que havia na época. Também havia essa controvérsia. Dizem que a autora aqui alega que a controvérsia que existia era que Calígula teria
teria pensado em colocar uma estátua dele dentro dos templos dos judeus. E isso, com certeza, ia iniciar uma revolta. Então, aqui é mais um aspecto do que estava acontecendo naquele momento. E com isso, a gente finaliza essa segunda parte, no item 51. E na terceira parte, a gente continua até o item 191. Obrigado a todos.